Bom dia, pessoal! Hoje a nossa aula de português, então, vai se iniciar com a correção da tarefa sobre as conjunções, que foi a tarefinha dada no arquivo que eu passei para vocês na quarta-feira. Bom, então, o exercício 1 diz o seguinte: sublinhe as conjunções das frases. O café é preto e o leite é branco. A conjunção é o e, né? Está ligando a frase o café é preto com a frase o leite é branco. Mariana está na cozinha ou no quarto? Né? Uma alternativa, ou ela está em um lugar ou no outro. No pomar há manguezais, porém não há mangas. Paulinho não é gordo nem magro. Você foi bem comportado, portanto, merece um prêmio. Papai usa gravata, mas esqueceu de colocá-lo. Então, essas são as conjunções. O exercício 2 está lá, complete as frases usando as conjunções adequadas. Então, nós vamos usar uma dessas conjunções em cada frase. Como eu havia dito para vocês, não é necessário decorar, porque quando a gente lê a frase, a gente entende o sentido dela e vê o que está precisando ali de colocar de conjunção, tá? Então, vamos ver. Letra A. Silvia costurou a blusa e a calça. Então, dessas conjunções que estão aqui no quadrinho, a que melhor se encaixa é a conjunção e. B. Não sei se fecho ou se abro a porta. Ela foi sorteada, porém não recebeu o prêmio. D. Estava doente, por isso não fui à festa. E E. André ficou na frente porque era o menor de todos. Bom, agora nós vamos para o livro, nós vamos fazer a aula das páginas 216 a 220. Nós vamos ver as diferenças do uso dos porquês. Na página 216 tem esse poema, que chama Por quê? Então tá lá, por que moramos na Terra e não em Plutão? Porque o céu à noite é todo escuridão. Por que não posso correr na velocidade da luz? Por que dois paus cruzados formam uma cruz? Estrelas explodem? Elétrons se mexem? Orelhas crescem? Me diz, por quê? Não sei o porquê das coisas. Sou só um aprendiz. Por que isso ou aquilo? Por que tudo? Vai, me diz. Aí lá no finalzinho da página 216 tem essas perguntinhas. Por que você acha que as crianças pequenas fazem tantas perguntas? A criança, principalmente, né? Quando ela vai crescendo, ela vai interagindo com o mundo. E é natural que aumente a sua curiosidade sobre as coisas, porque ela quer entender tudo aquilo que é desconhecido para ela, né? Então, por isso que ela faz tantas perguntas. Fazer perguntas em qualquer idade é muito importante. Você consegue explicar por quê? Assim como as perguntas das crianças, né, é para que ela conheça aquilo que é desconhecido por ela, na nossa vida nós vamos aprender eternamente, enquanto estivermos vivos, né, ninguém sabe tudo. Então sempre existe alguma coisa que desperta curiosidade na gente, né? E a curiosidade, ela traz o conhecimento. Então nós vamos sempre estar questionando, fazendo perguntas. Na página 217 tem o exercício 2 que diz assim: a palavra porquê aparece várias vezes no poema. Grife todas as vezes em que essa palavra é usada no poema. Não sei se vocês repararam, né? Quando a gente estava lendo o poema, eu já havia grifado. Então, é só você voltar ao vídeo que você vê todos os porquês grifados, tá? A grafia, ou seja, a escrita dessa palavra, é a mesma em todos os versos? Nós vimos que não, né? No poema, a palavra aparece em várias formas. Então, no poema tem o porquê separado, sem acento, o porquê junto com acento e o porquê separado com acento. Por
que você acha que isso acontece? É uma resposta pessoal. Por que você acha que tem todas essas formas da escrita do porquê? Ao ler o poema, a gente pode entender que esses porquês são usados em situações diferentes, né? Ora em uma pergunta, ora em uma resposta. Então, é isso que nós vamos aprender. Quando nós vamos usar cada tipo de porquê, tá? Exercício 3. Observe as frases a seguir. Por que moramos na Terra e não em Plutão? Orelhas crescem? Me diz, por quê? Letra A. Nos dois casos, a palavra porque foi utilizada para fazer. Então, a gente repara aqui que no final da frase tem um ponto de interrogação, né? Quando existe esse ponto de interrogação, significa que é uma pergunta. Como essa palavra foi registrada nesses casos? Junto ou separado? Separado, né? Todo porquê de pergunta, ele é separado. Letra C. Em qual situação a palavra porquê recebeu acento gráfico? A palavra recebeu no final da frase interrogativa. Observem aqui, ó. Porque esse porquê que está acentuado, o acento gráfico aqui é um acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, né? Então, quando ele vai receber esse acento? Quando ele estiver no final da frase. Repare que aqui no início da frase ele também está separado, mas ele não recebe acento. Então, essa é a principal diferença do porquê separado com acento e sem acento. Agora, na página 218, leia uma resposta para uma das perguntas do poema. Pergunta é, né? Estrelas explodem? Não todas, só as gigantes. Elas explodem porque ficam sem combustível para queimar. O jato de luz na hora da explosão é incrível. E aí nasce uma estrela supernova, bem mais brilhante que as outras. Cientistas acreditam que a cada 50 anos, mais ou menos, uma estrela supernova surja em uma galáxia com o tamanho da nossa galáxia. Olha que interessante, né? Grife no texto a palavra porquê. Então, a palavra porquê eu grifei aqui para vocês, ó. Tá aqui, né? Nesse caso, a palavra porquê foi utilizada para fazer uma explicação. Ou seja, ó, a pergunta foi: estrelas explodem? Aí o texto está explicando, ó, elas explodem porque, né, é uma resposta àquela pergunta, está explicando a pergunta, tá? Como a palavra foi registrada nesse caso? Junto ou separado? A palavra apareceu no modo junto, né? Porque junto. Todo porquê de resposta é junto, tá? Vamos agora à página 219. Regras da língua. Há várias maneiras de se utilizar a palavra porquê. Separado para formular perguntas. Então, por exemplo, aqui. Por que as estrelas explodem? No começo, sem acento. Então, novamente, ó, reparem que aqui nós temos uma pergunta, né? Por que as estrelas explodem? Repare que o porquê ele está no início da frase interrogativa. Quando esse porquê está no início da frase interrogativa, ele não recebe acento. Olha, diferente desta segunda, ó. As estrelas explodem. Por quê? Tá? Esse porquê também está numa frase interrogativa, por isso ele está separado, porém no final da frase. Então, no final da frase, recebe acento, tá? Mas o que vocês têm que entender, então, todo porquê de pergunta é separado.
o que muda? Quando ele está no início da frase, ele não recebe acento. Quando ele está no final da frase, ele recebe acento, tá? E junto, porque junto para formular respostas. As estrelas explodem, ó, está respondendo aquela pergunta. Por que ficaram grandes demais? Certo? Bom, então nós vimos aqui o porquê separado com o sem acento e o porquê junto, sem acento. Vamos ver o exercício 5. Considere ainda o verso a seguir. Não sei o porquê das coisas. Olha que interessante. Este porquê, ele está junto, porém com um acentinho. Todo porquê junto com acento vem sempre depois de um artigo, ou seja, de uma palavra o. Não sei o porquê das coisas, tá? O motivo das coisas. Então, vamos lá. Letra A. Como a palavra em destaque está escrita? Junto ou separado? Ela está escrita junto, né? Com ou sem o acento? Com o acento. Que palavra veio antes da palavra em destaque? Como eu expliquei para vocês, o artigo o, tá? Então, vamos lá ler as regras da língua. Essa é a única situação em que se utiliza a palavra porque, ou seja, junto e com acento, apenas quando está antecedida pelo artigo o, ou seja, quando antes da palavra porque vier o artigo o. Nesse caso, a palavra é um substantivo e significa o motivo, a razão. Observe. Não sei o porquê disso tudo. A gente pode substituir esse o porquê pela palavra motivo ou a razão. Então, veja só, não sei o motivo disso tudo. Tem o mesmo sentido. Não sei a razão disso tudo. Também tem o mesmo sentido. Agora, gostaria de saber o porquê de essas coisas acontecerem. A mesma coisa. Gostaria de saber o motivo de essas coisas acontecerem, ou então a razão de essas coisas acontecerem. Então, reparem que todo porquê junto com acento vem sempre depois de um artigo o. Sempre virá o porquê, tá certo? Vamos ao exercício de número 6, na página 220. Tentem fazer sozinhos, depois vocês voltem para esse vídeo e vejam as respostas, dá uma pausa, tá? Então, vamos lá. Complete as frases com porquê junto sem acento, porquê junto com acento, porquê separado sem acento ou porquê separado com acento. Os homens fazem muitas perguntas porque são curiosos. O porquê que virá aqui, ele vai estar respondendo o motivo de os homens fazerem muitas perguntas. Então, se é uma resposta, é o porquê junto sem acento. Não entendo o porquê de tantas perguntas. Olha quem está aqui, ó, o artigo o. Então, se tem o artigo o aqui, virá o porquê junto com acento. Por que você não pesquisa para saber a resposta? Não é uma pergunta e este porquê vai no início da frase, então é um porquê separado sem acento. Letra D. Você se enrolou na explicação. Por quê? Aqui nós vemos também que é uma frase interrogativa, né? Uma pergunta. Só que agora o porquê vai no final da frase. Então, se ele vai no final, é separado com acento. Reparem, ó, pergunta e pergunta. Só que aqui é no início e aqui é no fim. A letra E. Por que os mitos foram criados? É uma pergunta também, só que no início. Então, ela vai separada sem acento.
Os mitos foram criados porque precisamos de respostas que nem todos sabem dar. Então, aqui está respondendo a uma pergunta, né? Camila entendeu, ó o aqui, ó, o porquê de tanto mistério. Então, quer dizer, esse porquê é junto, sem acento, com acento, desculpa. H. A água apaga o fogo. Por quê? No final da frase interrogativa, então, recebe um acento, certo? Não é difícil, né, pessoal? Então, vamos ler família e escola. Familiares. Atentem para as perguntas que as crianças fazem, não só pela inteligência dos questionamentos, mas porque é essencial que encontrem as respostas em ambientes confiáveis e acolhedores. As perguntas, das superficiais às mais constrangedoras, são bússola para um diálogo eficiente e um entendimento dentro da família. Ouça e converse com as crianças. Compartilhe memórias da sua infância, de momentos que viveu e que foram engraçados ou constrangedores, estabelecendo, assim, uma relação de confidência e proximidade. O diálogo é tudo, né, pessoal? Principalmente com nossos familiares, que são pessoas confiáveis, que a gente pode confiar, tá certo? Bom, pessoal, nossa aula foi essa. Na próxima aula eu vou passar uma aulinha extra para vocês sobre o uso dos porquês, tá? Eu quero que vocês façam os exercícios 1 e 2 das páginas 246 e 247. Vocês vão precisar dar uma pesquisadinha no livro, mas já é um modo de vocês irem entendendo sobre o mito, tá? Que é o que vocês vão ver com a professora Maísa. Bom estudo, um beijão!